Eu, Ancapso, e nós vamos falar agora sobre o PT, que recusou os workshops com as Big Techs. Tá? As Big Techs, a Meta, a Google e outras, ofereceram um workshop para o PT, para ensinar o pessoal do PT, né, como lidar com as redes sociais, o que pode fazer, o que não pode fazer, as regras da comunidade, como é que você faz um bom vídeo, como é que você faz para ver, né, algo que tem alcance maior, para você viralizar. Enfim, são dicas simples, que são dicas boas de você saber. Quando você começa a trabalhar com o YouTube, uma das coisas que você tem que saber é que você tem que aprender mesmo o jeito que o YouTube faz a coisa. O YouTube, o objetivo desses vídeos, no final das contas, é a propaganda. Então não tem como você usar muito palavrão aqui. Eu estou até num esforço muito grande de parar de usar palavrão, porque palavrão prejudica de duas formas. Primeiro que prejudica porque os anunciantes não gostam, depois que prejudica porque muita gente não quer compartilhar o vídeo, porque o vídeo tem muito palavrão. Então é o tipo da coisa que piora a situação do vídeo. Então assim, tem uma série de dicas que você vai aprendendo à medida que você vai usando a internet e que realmente são úteis, né? Eu sempre mencionei para vocês, essa ideia de que o problema do PT é a comunicação está errada. O problema do PT são as ideias do PT que são absolutamente ultrapassadas, que são absolutamente rejeitadas pelo brasileiro. Mas a comunicação do PT também é ruim. E aí você vê essa situação aqui, ó. O PT do Lula vive um novo racha provocado pelas Big Techs. O PT não quer ir no workshop das Big Techs, ele está recusando o workshop das Big Techs porque... Por quê? Não sei por quê. Não tem sentido por que recusar isso. Para pensar, né? Logo o Lula que fala que está querendo, né, mais influencers, pediu o pessoal da esquerda para todo mundo virar influencer, não sei o que lá, e aprender essas coisas, e no entanto não quer contato com as Big Techs. Eu tenho uma sugestão disso daqui, tá? É o mesmo problema do STF, né? O pessoal tá chateado porque simplesmente as ideias dele ficaram ultrapassadas, ninguém mais gosta das ideias do PT e também não gosta das ideias do STF, e é mais fácil para esse pessoal culpar as Big Techs do que reconhecer que eles próprios estão errados, né? Não é à toa que o Alexandre de Moraes está todo chateado com ódio do Bolsonaro, porque o Bolsonaro destruiu a vida dele. Na verdade, ele próprio destruiu a própria vida ao ir ao contrário do interesse do povo brasileiro, né, achando que ele ia mandar no povo brasileiro sem ter nenhuma reação do outro lado. Né? Essa época já passou, meu amigo. A informação descentralizada está aí para ficar. Né? E o PT da mesma forma. O PT ficou muito confortável com o passado em que ele impunha as ideias e a televisão tradicional entubava essas ideias goela abaixo do pessoal, que agora eles preferem culpar as Big Techs do que reconhecer que eles estão errados. Vamos entender esse caso aqui, porque nesse vídeo aqui tem umas dicas muito interessantes, até do pessoal do PL, sobre como você fazer um vídeo viral, como você ter uma boa recepção na internet. Uma dica interessante. Essa notícia foi sugerida por Peter Reborn, libertário, Alexander Chuparov, terceiro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula já está brigando com as Big Techs há um tempão, né? Mas é uma relação que eu acho ótimo. Eu acho ótimo que a esquerda brigue com as Big Techs. Como eu falei para vocês, as Big Techs eram todas de esquerda no passado, né? O YouTube era muito mais tendente à esquerda do que à direita e coisa e tal. Mas a esquerda entrou numa de culpar as Big Techs pelos problemas que a esquerda tem, pelo fato de que a esquerda não consegue mais agradar corações e mentes das pessoas, que a única alternativa que restou para as Big Techs foi ir para a direita. Não tem alternativa. Por que a Meta, o X e todas essas empresas lá nos Estados Unidos estão agora agradando, paparicando o Trump? Porque viram que a esquerda quer acabar com elas. Então, é lógico, né? A autopreservação tem seu valor. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil, né? O Alexandre de Moraes, o STF, a esquerda, o Lula, né? Essa coligação PT-STF que representa a velha política no Brasil, que está morrendo, felizmente. Esse pessoal quer matar as redes sociais. Eles não veem outra alternativa para eles continuarem existindo politicamente. É lógico que a alternativa que resta às redes sociais é ir para o outro lado, é ir para a direita, né? Então, olha só que curiosa essa notícia aqui. O PT de Lula vive um novo racha provocado pelas Big Techs, né? Segundo integrantes do PT, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, procurou deputados e dirigentes petistas para oferecer oficinas sobre o funcionamento de plataformas como o YouTube. Na verdade, várias plataformas, porque o YouTube não é da Meta, né? O YouTube é do Google. Mas é uma grande plataforma justamente para ensinar a esquerda a desmistificar
esse negócio do algoritmo e coisa e tal, isso eu acho uma boa ideia deles aqui, né? Porque é o que eu falo para vocês, o pessoal tem acaba botando muita culpa no algoritmo, porque não sabe o que é o algoritmo em si, não sabe como é que funciona um algoritmo em si, né? Então, de repente, se explicar melhor, dar os detalhes de como é que a coisa funciona, as pessoas entendem que, pô, não tem nada a ver. A pessoa não tá seguindo, a pessoa não tá me seguindo, não tá tendo view, porque simplesmente o conteúdo não agrada, não tem outra coisa, não tem outra forma de ser, né? Enfim, os parlamentares procurados pela Big Tech estavam Lindbergh Faria, Humberto Costa e coisa e tal, só que o pessoal não gostou, o pessoal não quis. Aqui, ó. O convite para o workshop chegou a ser discutido tanto por integrantes do partido na Câmara quanto a Executiva Nacional da Legenda. Não houve, porém, consenso. Alguns parlamentares defenderam participar dos cursos. Ué, mas não é isso que o Lula quer, que as pessoas entendam de redes sociais? Outros falaram que não, sob o argumento de que as Big Techs ajudam a impulsionar discursos de ódio. Peraí, mesmo, vamos supor que por hipótese realmente seja isso. Não seria interessante você fazer um curso até para ver o lado deles, né, sobre esse assunto e de repente, né, pegar mais insights, mais coisas assim, né? E lógico, o Bolsonaro já fez vários PLs. Isso é o que fala também aqui o Estadão, olha só. PT recusa evento com Big Techs enquanto Lula cobra militância e influência. Ué, como é que pode aqui? O Lula, isso aqui é uma fala do Lula, tá? Muitas vezes a extrema-direita faz a gente recuar. Vamos fazer uma revolução na rede digital. Cada um de vocês tem que virar um influencer da internet, disse o Lula num evento no dia 1º de junho. Né? Ele queria que a militância da esquerda fosse para as redes sociais. No entanto, o próprio partido não quer, né? Ou seja, a Meta ofereceu para o Lula esse curso, esse workshop. O Bolsonaro aceitou imediatamente, o PL aceitou imediatamente, fez vários seminários para aperfeiçoar os seus quadros na comunicação digital. Os petistas engavetaram a ideia após a oposição de alas mais à esquerda da legenda, que não querem contato com Big Techs, né? E eu como integrante da direita ou dos libertários, como vocês preferirem, eu só tenho a agradecer ao PT. Que bom que o PT é esse idiota nesse nível, né? De recusar esse tipo de coisa, porque eles estão abrindo mão das redes sociais. E, meu amigo, o futuro é as redes sociais, esquece. A televisão, o rádio, ainda tem muita importância hoje, e sempre vão ter alguma importância, mas a importância está diminuindo, a importância é cada dia menor, né? E a importância da internet é cada vez maior, tem uma capilaridade cada vez maior, chega cada vez mais aos recantos mais profundos do Brasil aí. A internet, aí cada vez mais gente participa dessa discussão, né? Enquanto o Bolsonaro está abraçando isso, o Lula não quer nem ver, não quer nem incluir isso daqui, né? Aí o pessoal está comentando aqui, achei uma coisa interessante aqui, ó, porque algumas dicas que chamaram atenção é o seguinte, olha só. Nesse meio tempo, o PL já realizou 2 seminários com palestras de lideranças bolsonaristas que são referências de atuação online e de profissionais de empresas de tecnologia. No dia 21 de fevereiro, em Brasília, estiveram presentes Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Um dos ensinamentos que os próprios parlamentares jovens do PL compartilharam, no entanto, ofuscaram o manual de boas técnicas das próprias Big Techs. É lógico, porque as Big Techs elas são interessadas em vendas, elas querem só a parte de anúncio, né? Elas querem que você faça um bom material para atrair gente, mas o que elas querem, em última análise, é vender os anúncios. E tá certo, é o processo delas, é o que mantém a coisa toda funcionando, né? Então, é lógico que os ensinamentos das Big Tech são bons, é importante você entender, não se pode desprezar isso. Se você brigar com a Big Tech, você não vai ter sucesso na Big Tech. Agora, é importante também você ver que o seu interesse é um pouquinho diferente, assim. Você tem que combinar as duas coisas, tem que ir no interesse que vai no interesse dos dois lados juntos, né? Então aqui, ó, além de Meta e Alphabet é o Google, né? O TikTok também participou. O X não, tá? Mas falaram sobre redes sociais em geral, porque tem, lógico, muita coisa em comum, né? O deputado do Ceará, o Carmelo Neto, por exemplo, ensinou centenas de pessoas presentes que por trás dos cortes devem haver mensagens diretas e simples que as pessoas possam entender bem, né? Que as pessoas entendam bem, né? E eu acho que é importante isso, a mensagem simples é importante. O corte é, por definição, algo simples. Eu não acho que é o corte que faz a grande diferença na internet, mas, sem dúvida alguma, é um chamariz muito grande para os argumentos, para as discussões. O Thiago Medina, vereador em Recife, ensinou como usar os 3 primeiros segundos do vídeo para chamar a atenção de usuários. É verdade, você tem que ter um gancho no início do vídeo. Mesmo em vídeos mais longos, é importante você começar com um gancho. Os meus vídeos, por exemplo, eu já começo falando do assunto, né? Aqui é o Ancapsu e vamos falar desse assunto aqui. Porque antes eu tinha uma apresentaçãozinha e coisa e tal, antes de entrar no assunto. As pessoas não gostam de apresentação, as pessoas querem saber do assunto. Você vem depois do assunto, fala a apresentação, fala o assunto primeiro,
Aí o que eu faço é que depois, no meio do caminho, eu falo um pouco sobre o pessoal que sugeriu a notícia e peço para o pessoal se inscrever, porque isso faz diferença, acreditem. Se você não pedir para o pessoal botar o like aqui, então pessoal, bota o like aí, faz favor, né? Se inscreve no canal e coisa e tal. Se você não fizer isso, as pessoas não se inscrevem e não dão um like, né? Mas enfim, eu faço isso mais para frente. Para quê? Porque o início do vídeo, você tem que capturar a pessoa no início do vídeo. Muita gente clica no seu vídeo e sai logo em seguida, porque não foi capturado logo no início. Então realmente ele fala aqui sobre 3 segundos, mais uma vez, porque ele está focado em cortes, né? E cortes é importante também, não é o meu mercado. O meu mercado é vídeos um pouco mais longos, com um pouco mais de conteúdo, mas o corte também faz sentido, né? Outra coisa que ele fala aqui, as pessoas não se conectam com ideias, mas com pessoas. E eu concordo com isso, tá? Agora, veja, eu sempre falo para vocês que a importância para você ter um assunto viralizando é justamente você ter uma ideia bacana. Então, não despreze a ideia. A ideia é importante, a ideia é ser importante sim, né? Você tem que ter uma ideia que seja algo bacana, que as pessoas gostem. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa é muito importante. Eu sempre falo isso também. Tem muita gente que tem medo que a inteligência artificial vai substituir os youtubers e coisa e tal. E certamente, de certa forma, vai ter competição nesse sentido, sim. A inteligência artificial está cada vez melhor nessa área, né? Mas a verdade é que seres humanos gostam de seres humanos, né? E por mais que a inteligência artificial seja muito avançada e imite um ser humano com muita perfeição, ainda não é uma coisa perfeita, né? E aí as pessoas às vezes brincam, porque que eu tenho canais meus com eu andando na praia de sunguinha, de bicicleta e coisa e tal. Isso tem um propósito, justamente a pessoa, né? Eu sou uma pessoa, eu existo de verdade, eu sou um ser humano. Isso realmente faz diferença no final das contas, né? E isso é uma coisa que é contrário, por exemplo, à mídia tradicional. O William Bonner até é uma pessoa, até um ser humano, mas o jeito como a televisão tradicional se apresenta, ele é apresentado como o apresentador. Ele está ali quase como um robô, lendo as notícias no teleprompter e não sei o que lá. Ninguém sabe quase nada da vida do William Bonner, ele não expõe nada, eu até entendo por quê, porque realmente expor a vida é meio complicado, tem outros poréns nessa história, mas no final das contas, a televisão tradicional está mais próxima da inteligência artificial do que o YouTube no final das contas, né? Aqui, ó, outra coisa que a Bela Carmelo contou como é que ele faz para se expandir nas redes sociais, como é que você cresce um canal nas redes sociais. Então ela fala aqui que ela pegava as trends, formatos que se tornaram virais na plataforma, podendo ser música, dança, hashtag, desafio, por exemplo, genéricas, e incluía política, né? Isso é uma coisa interessante, né? Ou seja, você postava vídeos engraçados para atrair seguidores para verem os vídeos com teor político depois. Quem não sabe, é isso que faz a Choquei. A Choquei, você já reparou? Se você já foi na conta da Choquei lá no Twitter, tem muita coisa de política e coisa e tal, mas a maior parte das coisas são coisas totalmente aleatórias. Já teve um vídeo meu que a Choquei publicou. Foi o vídeo do recrutamento para o exército da Ucrânia, porque ele viralizou, teve mais de 2 milhões de visualizações, aí a Choquei foi lá e pegou e publicou. Olha como é que é a estratégia da Choquei. Ela fica de olho nos trending topics do Twitter e tudo que tiver no trending topic, não interessa se é falando de guerra, se é falando de política, se é falando do que é. Começou a estar no trending topics do Twitter, pega aquilo e bota na sua conta. Copia e bota na sua conta, ou faz igual na sua conta. Isso vai atrair gente para sua conta, né? Mesmo que não tenha nada a ver com política, porque isso daí é para você atrair gente para sua conta, né? Eu faço alguma coisa parecida com isso. Vocês sabem que tem alguns vídeos meus que são mais leves, que eu falo de assuntos mais aleatórios e coisa e tal. A ideia é essa mesmo, é atrair gente que não está muito ligada em política, né? Pelo menos entrou no canal, me conhece, já quebrou o gelo aqui, de repente, em outra ocasião, vai acabar vendo um vídeo de política também. Essa é uma das vantagens de se fazer muitos vídeos por dia. Você pode pegar um dos vídeos do dia e fazer um assunto mais leve, um negócio menos focado na política em si, né? Justamente para atrair gente. Então, essa é uma dica interessante para quem está querendo crescer o canal e coisa e tal. Enfim, outra coisa que ele falou aqui, o objetivo é defender Deus, pátria, família e liberdade do presidente Bolsonaro. E aí, isso aqui é um outro ponto que, embora você possa concordar ou não concordar e coisa e tal, o que ele fala aqui é muito importante, que é você ter a constância ideológica, tá? Justamente, lembra, as pessoas querem um relacionamento, querem uma visão com a pessoa. Se você muda de opinião o tempo todo, se você muda de lado, reconhecer um erro é uma coisa. Eventualmente você fala uma coisa e depois muda de ideia, volta atrás e diz, olha, errei, falei errado aquilo ali.
Mas ficar fazendo isso o tempo todo é complicado. Você tem que ter uma pauta clara, comunicar uma coisa clara para as pessoas, né? Enfim, muito interessante essas dicas que o pessoal deu aqui, né? E por outro lado, por que a esquerda não faz isso? Por que a esquerda não quer aprender internet? O Lula fala que é para todo mundo virar influencer, mas não quer aprender com as big techs. Por quê? É a chamada dissonância cognitiva. O pessoal prefere dizer que o problema é as big techs, eles preferem culpar as big techs pelos problemas, né? É muito difícil para alguém reconhecer que o problema é que as pessoas não gostam de você mesmo, as ideias da esquerda ficaram velhas, né? Aí fica o pessoal aqui, ó, as big techs é notável dissociação entre realidade e percepção. O que ele está dizendo aqui? Que o Datafolha disse que a maior parte das pessoas não gosta do governo Lula é porque estão sendo enganadas pelas big techs, porque o governo Lula está fantástico. Aqui, olha, o que ele fala aqui, olha só, não, o país atravessa os seus períodos mais férteis, sólidos e construtivos. Cara, onde que esse cara tá, bicho? Essa bolha desse cara que está recebendo dinheiro do governo, para ele deve estar excelente, deve estar recebendo uma grana do governo, né? Não, porque você pode saber que a vida cotidiana das pessoas está melhor do que nunca. Então como pode, né? Aqui, ó, o abismo que se abre entre a percepção medida pelo Datafolha e os fundamentos objetivos da vida nacional, da dita realidade concreta. Realidade concreta é o que ele acha que está acontecendo, né? É lógico, né? Porque a realidade concreta na cabeça desse pessoal é o que ele acha. Ou seja, esse pessoal, eles estão tão focados em culpar as big techs pelos fracassos deles, que eles não querem contato com as big techs. É melhor demonizar as big techs. E pra gente é ótimo. Obrigado, PT. Obrigado, esquerda, por ser tão burra e fazer esse tipo de coisa, né? Deixa a big tech vir pra gente. Eles estão achando que vão proibir as big techs em algum momento? É isso que vão fazer? Não vão conseguir isso. O futuro é esse, né? E é a mesma coisa que está acontecendo com o STF, né? Por que o STF está tão chateadinho, né? A gente fez o vídeo do Alexandre de Moraes nervoso com o Bolsonaro e coisa e tal. Por isso, porque estão com ideias atrasadas, ideias que não correspondem às do povo brasileiro de forma geral, e com isso acabam sendo repelidos nas redes sociais. A culpa não é das redes sociais, a culpa é deles. A Meta devia oferecer esse curso para o pessoal do STF também, tá? Devia oferecer para eles. Talvez eles não aceitem também, talvez eles sejam tão presos nessa ideia de culpar as big techs por tudo, que eles não vão aceitar isso. Mas seria uma boa coisa esse pessoal entender o que é a rede social. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.